querido, é um prazer estar aqui. Que bom que nós estamos juntos mais uma vez. E hoje nós vamos conversar sobre conhecimento e sabedoria. Vai ser um programa muito legal. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, eu sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil. Nós temos o privilégio hoje de entrevistar aqui o pastor Fábio Luiz Alves, que é nosso pastor aqui em uma das igrejas e também coordenador do curso de capacitação vida da igreja, da parte bíblica da igreja. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que fala sobre conhecimento e sabedoria, e eu achei muito importante chamar aqui o Fábio para conversar, o pastor Fábio para conversar. Ele é uma pessoa inteligente e espero que sábia também. Também espero. Você também espera? Também. Então, seja bem-vindo, pastor Fábio. Obrigado, pastora. Agradeço o convite que você me fez para estar aqui nesse momento, dando essa entrevista. Obrigado pela sua presença, querido. Para nós que agradecemos. Pastor Fábio, nós estamos aqui conversando sobre sabedoria e conhecimento. Há uma diferença entre os dois? Há uma grande sabedoria. Eu costumo falar que a sabedoria é a prática do conhecimento. Muitos têm muito conhecimento, mas não sabem usar, nem em benefício próprio, nem em benefício do contexto social onde ele vive. Então, sabedoria é isso, é você colocar em prática no seu dia a dia. Conhecimento seria o fato de conhecer as coisas mais profundamente para poder a pessoa viver melhor, ou então, se for com relação à vida, ter uma melhor o quê? Para acumular informações que vão ajudá-lo na conquista, na aquisição, na realização. Na verdade, conhecimento é o ato de conhecer, é acumular informações, é aprender coisas em todas as áreas da vida para se dar bem nas mesmas. Enquanto que sabedoria é usar esse acúmulo de informações de maneira que trará benefício para ele ou para as pessoas com quem ele vive. Tem muita gente que tem muito conhecimento, mas não é sábio para usar o mesmo. Então ele só tem lá informações, tem até um ditado aí que tem um profundo conhecimento como um poço bem fundo, mas não consegue tirar de lá esse conhecimento para benefício do mundo dele. E hoje nós que vivemos em comunhão com pessoas, na sociedade, precisamos sempre usar esse conhecimento para trazer benefício para o mundo onde nós vivemos. Sabe que hoje em dia a gente tem várias pessoas que fazem um curso de coach. E eles, na verdade, para que é esse curso? O coach, ele treina a pessoa a pensar, né? Para onde ela quer chegar, para onde ela quer ir. Na verdade, é pôr a sabedoria em prática, na verdade. É pegar o conhecimento, a pessoa tem algum conhecimento de vida e ajudar a pessoa a se desvencilhar dos seus problemas para poder chegar aonde ela deseja. Até vejo isso como ajuda para quem é menos sábio, para quem tem mais dificuldade de pôr as coisas, de ser mais prático na vida, né? De pôr as coisas, o conhecimento em prática. Fala para mim agora, com relação a conhecimento no geral, a diferença, por exemplo, quem não tem o conhecimento, ele é ignorante. Mas ignorante não no sentido do xingamento, mas no sentido de falta de conhecimento. E faz falta o conhecimento em muitas áreas da nossa vida, não faz falta? Faz. Depende muito do projeto de vida dessa pessoa. Onde ela quer chegar, o que ela quer conquistar. Às vezes, para as expectativas dela, o que ela sabe é suficiente. Então, a busca do conhecimento depende muito das ambições da pessoa.
aonde ela quer chegar, o que ela quer conquistar. Então, o tanto que a pessoa sabe, muitas vezes é suficiente para a vida dela, para os projetos dela. Não, eu não quero saber, por exemplo, uma outra língua, porque eu não tenho nenhum desejo de ir para nenhum país diferente, não tenho nenhuma ambição nessa área, então eu não vou estudar inglês, por exemplo. Vou ficar só aqui o meu português mesmo, porque a minha ambição diz respeito ao meu contexto de vida só. Então, conhecimento de uma outra língua depende muito do que eu planejo para o futuro. Mas alguns conhecimentos são necessários, né? Vamos dizer assim, que uma pessoa, não é só com relação, você não tem expectativa de aprender uma língua, mas com relação a conhecer, com relação às coisas mais de saúde, por exemplo. Se a pessoa conhecer mais, a tendência seria ela pôr em prática aquilo que ela ouviu e se beneficiar desse conhecimento. É verdade. Existem os conhecimentos básicos que todo cidadão, toda pessoa precisa ter. Com relação à saúde, aí entender sobre a alimentação, o que é saudável, o que não é saudável, ter algumas ações de prevenção, baseado naquilo que ele aprendeu para o bem-estar dela. E isso nas outras áreas da vida também, né? Se nós dividirmos a vida em várias áreas, a área de saúde, como a pastora disse, a área financeira, então ter o conhecimento básico sobre o gerenciamento dos recursos, como administrar da maneira certa para não cair em armadilhas que a economia coloca diante da gente. Então ter esse cuidado é importante. Em outras áreas também, é importante ter o conhecimento básico para o dia a dia. Nessa área financeira que você falou, que tem algumas armadilhas da nossa vida, por exemplo, a gente sabe que temos o benefício do cartão de crédito, né? É verdade. Mas a gente muitas vezes não sabe como usar. É mais ou menos assim que nós estamos falando para você hoje. O conhecimento é importante, mas não adianta só conhecer, tem que saber administrar, que no caso aqui seria a sabedoria. É isso o que aí. tem que fazer com o cartão de crédito? Bom, a fatura, precisa pagar toda a fatura no vencimento, porque pagar mínimo vai dar problema. O conhecimento dos juros estratosféricos do cartão te mostra que se você não pagar toda a fatura, no mês que vem, você vai estar devendo o mesmo que no mês anterior ou mais por conta dos juros. Então esse conhecimento básico deve te ajudar a administrar ou não ter cartão. Se você não vai usar esse conhecimento para o seu benefício, é melhor não ter, porque vai se enrolar nessa parte. Assim como o cheque especial, tomar cuidado com o limite lá, que parece tão gostoso, né? Você tem tantos R$1.000 de limite no cheque, mas é enganoso, não é seu aquele dinheiro. É emprestado a alto preço, né? Um alto muito preço. Caro, muito caro. E também no relacionamento, né, pastor Fábio? Falta com relação a conhecer mais. Relacionamento com marido, esposa, namorado, namorada. É verdade. Todo relacionamento interpessoal necessita de conhecimento um do outro para que haja um bom relacionamento, para que esse relacionamento seja bom. Isso nas amizades, na família, no casamento, precisa ter esse conhecimento. E conhecimento, ele resulta da intimidade. Intimidade resulta da proximidade e da boa comunicação. Saber, conhecer o cônjuge, as pessoas que estão ao redor, saber do que ela gosta, o que ela não gosta e administrar o que gosta, o que não gosta, para não ter problemas no relacionamento. Mas é muito importante o conhecimento também dentro de um relacionamento, não é verdade? Importante. E isso vai de estar junto, de conversar bastante, de ver os gostos. Alguns pensam que no relacionamento conjugal a pessoa tem que se anular, abrindo mão de quem ela é, o que ela gosta, o que ela pensa. E não é assim. É uma parceria, é uma sociedade. É isso que a gente assinou lá quando casou no cartório. Um contrato civil, uma sociedade foi feita. Claro que é mais que isso. É um relacionamento de amor, de comprometimento para a realização de algo, para a construção. O conhecimento usado para construir uma nova vida, construir uma família, um futuro diferente e melhor. Além do contrato, é mais do que um contrato, né, para nós. Para nós é uma aliança, né?
É verdade. Uma coisa que não se quebra. Mas, de qualquer forma, você está querendo explicar que, se por um acaso você casa com alguém, é importante você ter essa sociedade dar certo, fazer essa sociedade dar certo. E, para isso, muitos têm que ceder e muitos têm que se impor um pouco mais, outros têm que ceder uma outra hora. E, para isso, o conhecimento gera essa intimidade, né, maior. Aí a sabedoria é muito importante. Saber como usar esse conhecimento para o benefício comum. Por exemplo, no seu casamento, teve alguma coisa assim que você teve que pôr em prática, conhecendo, você sabia que não podia fazer? Teve. O contexto da Rosângela, minha esposa, da criação dela, a formação dela foi bem diferente da minha. Famílias muito diferentes. E houve muita necessidade de um conhecer o outro para construir uma nova família, onde ela abriu mão de algumas coisas e vice-versa, e aprendemos pelo conhecimento um do outro e com sabedoria a vivermos nessas mais de 3 décadas juntos. Então, contextos bem diferentes. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o mar já houvesse, ele já era Deus, se revelou ao seu, do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. Nada igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Com relação ao mundo de hoje, nós temos muita tecnologia, as coisas aumentaram, a tecnologia aumentou tanto, tem tantas coisas para a gente conhecer, tem tanta coisa nova. Nós estamos num tempo de internet, num tempo em que a comunicação é global, não é só aqui, agora. Nós conhecemos tudo do mundo em pouco tempo através da internet, através dos meios de comunicação, que aumentaram muito por causa da tecnologia. Você acha que isso traz benefício ou traz também alguns problemas isso? Traz benefício e traz prejuízo. Depende muito da pessoa, como ela vai usar essa facilidade. Tem até um ditado novo aí que diz que a internet ela aproxima quem está longe e afasta quem está perto. É verdade. E às vezes nós corremos esse perigo de nos afastarmos de quem está do nosso lado vivendo nesse mundo virtual. Hoje nós temos muito mais facilidade para adquirirmos conhecimento, muito mais recursos, está ao nosso alcance. Mas esse aumento dessas coisas nem sempre são benéficas. Então temos que ter o equilíbrio. Essa ideia que você falou, eu estava pensando agora. Quando essa frase que você falou, esse ditado aí, como que é mesmo? Aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Isso, por exemplo, quando você está no WhatsApp ou você está no Face, você escreve alguma coisa e aí você sempre põe muito beijinho lá. Beijinhos, às vezes põe tem abraços, tem também como chama aquele? Emoji. Emoji que faz isso. Então, quando você está diante da pessoa, normalmente você não beija, não abraça, nem dá muito sorriso. É uma atitude meio reservada, mas no Face e no WhatsApp a gente põe um monte de beijinho e tudo mais, dá um monte de risadinha, quando na verdade a gente nem gosta muito de rir, né? É só para manter a política da boa vizinhança, quer dizer, conversar com a pessoa e dizer para ela como a gente está se sentindo, entre aspas, né? Mas pessoalmente é muito mais difícil a pessoa passar essa emoção, passar
essa liberdade de beijar, de abraçar, do que no virtual. Não é verdade isso? Verdade. E isso é perigoso porque a pessoa ela se torna muito corajosa virtualmente e tímida pessoalmente e quieta até, não conversa muito mais com as pessoas. Então essa é a desvantagem dessa facilidade que nós temos de comunicação, do avanço da tecnologia. Então tudo vai do equilíbrio e, como já falamos, da sabedoria em usar esses recursos para benefício. Hoje não se compra muito mais livros, tem lá os sites para pesquisar, para aprender, escolas, o ensino à distância se popularizou tanto e a pessoa estuda em casa, mas, como já disse, afasta um pouco uma pessoa da outra. E esse cuidado que precisamos ter. Então, o avanço tecnológico é bom e ruim. Depende de quem usa e qual é a finalidade da pessoa. Depende da sabedoria da pessoa, de por isso usar para o seu próprio bem ou não. Tem esse problema de ser virtual também, ainda voltando a falar da internet, com relação a esse negócio de sexo virtual. Às vezes a pessoa é uma pessoa recatada na frente das pessoas, mas ali sozinha ela, com o aparelho, faz ela tomar com o aparelho, que seria o celular, o computador, fazia ela fazer umas coisas que ela não faria normalmente, teria vergonha de fazer pessoalmente, mas como ela parece estar protegida ali na casa dela, ela faz umas coisas que sai totalmente fora do que é o padrão normal, do que é, às vezes, a moral, dentro da moral mesmo, né, da nossa moral, o que é correto dentro da nossa moral. Nada melhor do que o Face para a pessoa revelar a sua privacidade e a sua intimidade. Aquilo que ela nunca falaria ou mostraria para ninguém pessoalmente, ela mostra para o mundo inteiro através da internet, na ilusão de que a privacidade dela a protege. Na verdade, a expõe. E isso é perigosíssimo, sabemos. Eu vejo que, vendo o Face de muitas pessoas, às vezes a pessoa fala assim... Ultimamente estava assim meio na moda o pessoal desabafar, falar um monte de coisa na internet, no Face, e depois falar, falei, pronto, falei. Pronto, falei. Se expôs, não tem retorno de ninguém. Algumas pessoas às vezes falam, nossa, o que aconteceu? O que foi? Eu estou chateada. Às vezes, talvez pela solidão as pessoas também façam isso, você não acha? Acho. A solidão tem sido uma das motivadoras desses exageros no Face, a falta de um amigo, uma amiga verdadeira, alguém que esteja do lado para ajudar. Realmente isso traz esses rompantes de sinceridade e transparência das pessoas na internet. E o que a gente faz com todo esse conhecimento, pastor? Como nós vivemos em sociedade, precisamos usar não apenas para benefício próprio, porque isso seria egoísmo, mas usar em benefício do mundo onde nós vivemos. Então isso é importante entendermos. O conhecimento para si só é como água parada. Ela vai estragar. O conhecimento que é compartilhado, que traz benefícios para o mundo onde você vive, isso vai trazer benefício para as pessoas ao redor e para você, porque vai ser recíproco. Então você vai viver num mundo melhor. Isso é importante. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela ensina que mais feliz é dar do que receber. E isso diz respeito a todas as áreas da vida. Quando você dá amor, quando você dá a amizade, quando você transmite e compartilha conhecimento, você cria um ambiente melhor e você é mais feliz. É natural no ser humano que vive em sociedade, deveria ser natural, melhor dizendo, tá ajudando as pessoas, porque ela vai se sentir bem e abençoar os outros. Eu vejo que é uma dificuldade entre as gerações hoje em dia. Por causa desse muito conhecimento, as crianças hoje em dia sabem muito mais coisas de internet, de computador, de tantas coisas que a gente nunca nem ouviu falar na nossa época. Isso atrapalha um pouco. Como que você vê isso? Falando da tecnologia, nós, de uma geração um pouco mais antiga, temos mais dificuldade do que os jovens e as crianças de hoje.
O que nós precisamos fazer é incentivá-las a caminharem nesse avanço, nesse conhecimento, sem abrir mão de princípios que são basilares na vida, relacionamentos pessoais, a amizade, o vínculo, o estar junto com as pessoas. Então, mesmo que os mais velhos não tenham esse conhecimento tecnológico tão avançado como os mais jovens, eles têm experiência de vida, de coisas que deram certo, que eles podem compartilhar com os seus filhos, com os mais jovens. Algo que sempre é importante reafirmarmos é o ensino através do exemplo. Então, os pais, os mais velhos, dando exemplo para os jovens, esses vão aprender melhor. Você estava falando e eu fiquei pensando que o mais velho, o pai, no caso, a mãe, eles podem não saber muito bem da internet e tudo mais, das tecnologias, mas ele tem uma coisa muito importante hoje que a tecnologia não passa, que é, além da experiência de vida, o caráter. O caráter não se aprende na frente de uma tecnologia, se aprende com os pais, se aprende com a vida, se aprende com a sabedoria, pondo sabedoria em prática. Realmente caráter não se aprende na escola. A escola pode contribuir dando uma boa educação para ensinar princípios para ele. Caráter é fruto do meio, é a soma de todas as influências que a criança, que o jovem recebe dos mais velhos, do contexto dele. Isso é fundamental, isso é importante para que o conhecimento seja benéfico. E algo que é importante nós entendermos é que quem educa são os pais, auxiliados pela escola, pela sociedade, até mesmo pela igreja, mas os pais têm a primeira e maior responsabilidade em educar os seus filhos. O que nós temos visto hoje é os pais delegando essa responsabilidade para outros que não têm essa obrigação. São os pais que têm essa primeira missão de educar, como a pastora disse, através do exemplo, do caráter, da prática do conhecimento que o pai adquiriu, da correção dele. Como se aprende isso, pastor Fábio? Vamos dar um exemplo, por exemplo, de como uma criança pode deixar de ser mentirosa, não mentir, porque isso faz parte do caráter. Falar a verdade ou ser um mentiroso, falta de caráter. Explica um pouco para nós sobre isso. A criança, ela vai aprender com os mais velhos, com o mundo onde ela está vivendo. Então, se ela está imersa num ambiente de mentira, de falsidade, ela naturalmente vai ser uma pessoa mentirosa e falsa. Daí que eu disse que a responsabilidade dos pais na educação dos filhos é muito importante. Se o pai não mente, se o pai é uma pessoa correta e ensina o seu filho e corrige, porque naturalmente o ser humano já nasce com algumas inclinações para o mal. Então eles precisam ser ensinados e corrigidos a voltar no rumo certo, segundo aquilo que Deus planejou para cada um. Então o exemplo familiar é importantíssimo. De falar a verdade, de honestidade, de respeitar o que é seu, o que não é seu, não mexe, deixa ali, devolve para a pessoa. Então esses princípios básicos são ensinados em casa. Você tem alguma experiência que você gostaria de compartilhar conosco sobre como foi ensinar caráter para os seus filhos? Bom, as minhas filhas, elas nasceram já num lar cristão, quando eu já tinha tido uma experiência com Deus, e lógico que isso mudou o meu caráter. A partir do momento que eu conheci Jesus como meu Senhor e Salvador, eu mudei certos comportamentos que eu tinha, que eu aprendi na minha vida, e passei a pautar a minha vida segundo o padrão da palavra de Deus. Então elas já nasceram vendo isso no meu comportamento, no comportamento da minha esposa. Tem até algo interessante que eu falo para elas até hoje, é que elas nunca me viram brigar com a Rosângela. Não que a gente não tenha brigado, mas nós estabelecemos uma regra de nunca brigar na frente delas. Então, elas casaram, têm suas famílias, e eu falo para elas quando eu fico sabendo de algum problema familiar, não brigue na frente dos filhos. Resolvam os problemas no particular, para não ensinar eles a brigar ou fazer barraco na frente dos outros. E elas aprenderam.
Minha filha mais velha é casada já há mais de 10 anos e eu nunca vi uma briga deles. Com certeza brigaram, mas estão aprendendo a resolver na intimidade deles. Então, depois de tudo que nós falamos aqui, estamos falando o que realmente é o conhecimento. Acho interessante que Platão, um filósofo grego do século V a.C., ele tinha um jeito bacana de falar o que é conhecimento. Ele disse que conhecimento é a junção de crença e verdade. E quando esses dois princípios se unem, se tem o conhecimento verdadeiro. Ele costumava falar que só a crença não pode ser comprovada, pode ser enganosa, e a verdade sem crença, ela pode ser muito dura, muito seca. Então, quando junta crença e conhecimento, crença e verdade, se tem o conhecimento verdadeiro. E isso nos faz lembrar da palavra de Deus, onde o Senhor Jesus mesmo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como ele mesmo declarou que é o caminho, verdade e vida, nós entendemos que conhecer Jesus, que é a verdade, transforma as nossas vidas e nos liberta. Então esses filósofos falaram algumas coisas boas, não é verdade? Pois é verdade. Sem conhecer a Cristo, 5 séculos antes, ele disse uma grande verdade com sabedoria, sem saber que um dia, 5 séculos depois, o Senhor Jesus viria confirmando aquilo que ele declarou. A gente tem a impressão, às vezes, eu não sei se as pessoas que estão nos assistindo, às vezes têm essa impressão. Quando a gente fala sobre as coisas de Deus, dá a impressão de que a gente tem que excluir tudo do mundo. Não, nós temos que ser sábios. Aquilo que é bom, aquilo que agrega valor, aquilo que ajuda você, seja uma pessoa convertida ou não, seja quem tenha pensado sobre o assunto ou não, nós temos que agregar na nossa vida. E aquilo que não é bom, jogar fora. Conhecer a palavra de Deus, para mim, é muito importante, né? Para todos nós, na verdade. Por quê? Porque é a carta de amor de Deus, que Deus escreveu, que Deus deixou para nós. E nessa carta de amor de Deus, Ele nos dá todas as instruções que nós precisamos saber. Ele fala a respeito da nossa identidade, de quem nós somos nele, por que Ele nos criou. Ele também fala do nosso valor, como nós somos valorosos diante dele, para ele e para o mundo que ele nos colocou. E também nessa carta de amor, que é a palavra de Deus, né? Nós podemos conhecer também qual é o nosso destino, qual é o propósito que Deus tem para nós. Então, quando uma pessoa ela não conhece, ela não tem conhecimento da palavra de Deus, da verdade de Deus sobre quem ela é, o valor que ela tem e qual o destino dela, ela vive de uma maneira sem direção, tentando, fazendo tantas tentativas na vida, e muitas vezes são frustradas essas tentativas. E quando nós conhecemos a vontade de Deus, a palavra de Deus, nós temos uma direção, nós temos um caminho a seguir. Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então Jesus é este caminho. Conhecer, ter conhecimento, é entender que Jesus é esse caminho que nos leva a Deus. É entender que Ele nos criou com todo o amor, que Ele nos criou, que Ele nos valoriza, que nós somos como pedras preciosas nas suas mãos. E que nós temos um destino, nós temos um propósito para realizar neste mundo. Como cidadã, como pessoa, como comunidade, nós temos um propósito para Deus. Então, por isso que é tão importante nós termos conhecimento da palavra de Deus, da verdade de Deus para as nossas vidas. Como todo conhecimento faz bem para a gente, se a gente puser em prática, claro, mas ele amplia a nossa visão. Biblicamente também tem essa bênção, não é verdade? Tem essa graça de poder, quando você conhece a palavra de Deus, aquilo se abre uma janela para a gente enxergar o mundo de uma maneira diferente.
Fale um pouco sobre isso com a gente, pastor. Sim, o conhecimento bíblico, ele é benéfico em todas as áreas da vida, não apenas na área espiritual. Alguns pensam que conhecer a Bíblia é importante para a vida espiritual, mas não, é para todas as áreas, porque afinal foi Deus quem nos fez. Então, e nos deu a palavra dele para que a gente possa saber a vontade dele para todas as áreas da vida. É o manual do fabricante. Do fabricante, que é o nosso Deus. Ele fez, e a Bíblia é esse manual, né? É verdade. Ela nos ensina na questão física, na questão de relacionamentos, a social, na questão mental e na espiritual, claro, a mais importante. Então, a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus é importantíssima. Tem um texto que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que fala que nós devemos nos apresentar a Deus aprovados como obreiros que não têm do que se envergonhar e que manejam bem a palavra da verdade. Então, manejar a Bíblia, a palavra da verdade, nos ajuda a sairmos bem em N situações da vida. Então, é fundamental o conhecimento bíblico. Bom, conhecer a palavra de Deus para mim é importante porque é um manual de vida, é um estilo de vida que eu devo seguir. É um manual de sobrevivência, porque sem a palavra a gente não sabe muito bem se virar. E sem contar que a palavra conta quem é Deus, como Ele age, como devemos agir. Então, a gente tem que conhecer pelo menos com quem a gente vai morar, porque futuramente vamos morar com Ele. Então temos que conhecer Ele, saber quem Ele é e saber como agir perto dEle. Eu queria falar um pouquinho do que é a importância de conhecer a palavra de Deus. Para mim, eu frequento a igreja desde criança, mas eu vejo que eu tive um encontro mesmo com Deus há não muito tempo. Mas assim, hoje eu me baseio em tudo na palavra, procurar andar nos caminhos do Senhor, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu vejo que na nossa vida profissional, na vida familiar, em todas as áreas das nossas vidas, a gente tem que se basear naquilo que Deus deixou para nós, na palavra dele. A palavra de Deus é importante porque ela traz a libertação. Através da palavra de Deus a gente vai crescendo e chegando mais perto de Deus, mais perto do nosso Pai. E ela nos capacita para o desejo dele na nossa vida, para aquilo que ele quer fazer na gente. E até aquela passagem bíblica que fala sobre a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Também fala sobre o conhecer as coisas de Deus e a verdade que você vai conhecer vai libertar a pessoa para ela ser mais feliz em muitas áreas da vida dela. Conhecer as coisas de Deus e conhecer o Deus das coisas, né? E a palavra de Deus tem esse poder, porque sem o conhecimento de Deus é apenas letra. Agora, quando nós, através da palavra de Deus, nos aproximamos de Deus e desenvolvemos um relacionamento com Ele, aí as coisas mudam e são transformadas, a nossa vida é transformada. Então, esse é o diferencial da Bíblia de qualquer outro livro tido como sagrado. Ela tem poder de transformação a partir do momento que colocamos em prática os princípios nela contidos. Então, enfatizando o que você está falando, está dizendo que a palavra de Deus, que é a Bíblia, ela e só ela tem poder de transformar a vida da gente. O conhecimento, no geral, nos transforma, mas transformação de vida e uma vida que vai ser para a eternidade, só Deus tem esse poder através da palavra dele, que é o manual do fabricante, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Puxa! É verdade. Como seres tricotômicos que nós somos, compostos de corpo, alma e espírito, o conhecimento secular, o conhecimento geral, abençoa o corpo, abençoa a alma, mas o espírito é só a palavra de Deus que traz essa transformação e que abençoa. Então a Bíblia abençoa a pessoa por completo, totalmente. A partir de que idade a pessoa deveria conhecer mais a Bíblia? Olha, desde o momento que a criança ouve o pai e a mãe,
precisa ouvir a palavra de Deus e ir aprendendo, ainda que em tenra idade possa não entender, mas ela vai já se familiarizando com a palavra de Deus, com as histórias bíblicas. A própria Bíblia ensina que devemos ensinar os nossos filhos de manhã, à tarde, à noite, em todo o tempo, para que quando ele crescer e estiver adulto, ele lembre daquilo que foi ensinado. Eu tenho uma netinha que tem 4 anos, e ela, por conta da convivência com a igreja, comigo, com os pais dela que são cristãos, ela ouve muito falar de Deus, histórias bíblicas, e mesmo não entendendo direito essas histórias, ela vai gravando e vai memorizando, se familiarizando com princípios cristãos, com princípios e ensinamentos bíblicos. Com o passar do tempo, ela vai aprofundando o aprendizado e, com certeza, isso será transformador na vida dela. Quando somos crianças é que seremos influenciados para a vida. Então, desde pequeno, aprendendo a palavra de Deus, ela vai crescendo, entendendo as coisas do ponto de vista de Deus. Que há uma carência muito grande hoje nos nossos dias. As pessoas confundem com igreja, com denominação, com religiosidade. Fala um pouco sobre isso, pastor. A criança é como uma esponja, né? Ela chupa tudo e assimila tudo. E hoje as crianças, por conta da tecnologia, estão mais antenadas e ligadas. Então, o orar com elas em todas as refeições, na hora de dormir, quando levanta, o ler um versículo bíblico, até numa linguagem que ela possa entender melhor, isso vai ajudando ela. E é na primeira infância que o caráter ele é formado, ou começa a formação dele de fato. Daí a importância da Bíblia estar presente na realidade dela, no dia a dia dela. Para mim, o conhecimento da palavra de Deus é como um guia que nos mostra o que Deus quer revelar através da sua palavra. Conhecer a palavra de Deus é vida em abundância para mim e para a sua família. Conhecer a palavra de Deus é salvação. E todo mundo precisa conhecer a palavra de Deus. E sem a palavra de Deus, a gente não é nada, né? A palavra de Deus é salvação para minha família, para a sua e para os demais familiares. Amém. Por que conhecer a palavra de Deus? Né? O que é a palavra de Deus? O que nós aprendemos, né, dentro do Evangelho? Que a palavra de Deus é o Verbo. Deus é a palavra. Jesus é a palavra. E nós precisamos nos alimentar todos os dias, conhecer a palavra de Deus. É ela que nos fortifica, é ela que nos fortalece. E nós precisamos depender realmente da palavra de Deus, porque é ela que nos traz vida, a vida com abundância, acima de tudo a vida eterna com Cristo. Então, a palavra de Deus é a melhor escolha para as nossas vidas, é a única escolha para que nós possamos ter essa vida em abundância e a vida eterna. E também eu quero que você também receba sobre a sua vida a palavra de Deus no teu coração, em nome de Jesus. Amém. Conhecer a palavra, né? Conhecer a palavra de Deus para a minha vida, ela, como eu posso dizer, a palavra de Deus ela é cura, ela é restauração, ela é a própria vida, a palavra. Conhecer a palavra, ela me trouxe paz, me trouxe alegria. Conhecer a palavra é conhecer Jesus. Conhecer a palavra para minha vida foi restaurador. Sem a palavra, eu não sou nada. Sem a palavra de Deus, eu não estaria aqui hoje. A palavra de Deus é tudo para minha vida e para sua vida. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo
acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. 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 Algumas pessoas têm dificuldade de ler a Bíblia e aprender dela. O que a pessoa poderia fazer para entender melhor a Bíblia? Porque a pessoa fala, não entendo, eu leio e não entendo. Primeiro, a pessoa não pode desistir de querer entender a palavra de Deus, de querer compreender. Afinal, como nós falamos, é o manual do fabricante, a carta de amor de Deus para nós, e é acessível a todas as pessoas, a todos os cristãos. Então é preciso ter vontade, desejo de aprender e estudar, procurar um curso que facilite a compreensão, que ajude no entendimento da palavra de Deus. Hoje nós temos versões bíblicas que facilitam por conta de palavras que às vezes caem em desuso e nós não sabemos o significado. Hoje não, tem algumas versões que ajudam no entendimento da palavra. A linguagem de hoje. Linguagem NVI. de hoje, NVI, edição contemporânea, e outras que nós temos aí que facilitam a compreensão do texto bíblico. Mas um bom curso, um curso básico, um curso bíblico básico, ajuda bastante no entendimento da palavra de Deus. Nós temos aqui na igreja um curso que chama-se Capacitação Vida. E você, inclusive, é o organizador, né? Quer dizer, é o coordenador desse curso. Convide o pessoal a fazer parte. É verdade, gente. Esse curso que nós temos na Comunidade Cristã Deus Presente, ele tem por finalidade, como o nome já diz, capacitar a vida da pessoa para todas as áreas. Não é um curso teológico para ensinar a pessoa a ser uma pregadora da palavra, um missionário, um teólogo, mas é mostrar para as pessoas que a Bíblia ela é acessível e pode ser praticada no dia a dia da pessoa, capacitá-la para N situações que ela tem na vida. Esse curso nós temos na comunidade, ele tem a duração de 6 módulos, de 6 meses cada módulo,
e de maneira bem dinâmica, bem prática. É um curso apostilado e gratuito, que é importante falarmos, e tem abençoado muitas pessoas no conhecimento da Palavra de Deus. E se você quiser fazer parte, é um prazer que você venha aqui, esteja aqui do domingo de manhã, das 8h30 às 10 da manhã. Venha fazer parte, independente da sua religião, porque o importante é você querer conhecer a Bíblia e o Deus da Bíblia, que é importantíssimo. É um curso descentralizado, ele está em todas as nossas igrejas. É só procurar uma delas, conversar com o pastor ou com o responsável pelo curso. Ele vai dar maiores orientações. Ele é simples, é uma introdução bíblica, mas que já dá uma boa base para você ter vontade de conhecer mais a Bíblia. Eu costumo falar no final de cada matéria que eu ministro, que se o aluno chega à conclusão que precisa saber muito mais, já está de bom tamanho. Pastor Fábio, a respeito de conhecimento da palavra, mais do que qualquer outro conhecimento, é mais importante para a vida das pessoas que estão nos assistindo. Claro que em todas as áreas é importante você aprender. Sua expectativa tem que ser grande em todas as áreas, mas nessa área da palavra de Deus tem que ser mais ainda, porque fala sobre a eternidade. Fala não só sobre essa vida aqui, mas sobre a vida que nós vamos ter depois daqui. Então é muito, muito importante conhecer e ser sábio, conhecer e pôr em prática nesse caso, né? Esta é a supremacia da palavra de Deus sobre qualquer outra fonte de conhecimento. Pelo que a pastora Vera disse, a questão da eternidade, que é uma realidade. Somos seres eternos. Aqui nós estamos de passagem, nós temos dia, hora, minuto e segundo para partirmos daqui. E a Bíblia nos descortina a realidade da eternidade e onde nós vamos passá-la. Daí a importância do conhecimento bíblico. Na verdade é crucial. Se a pessoa não conhecer e ela ficar na ignorância, a vida eterna vai acontecer de qualquer jeito, para o bem ou para o mal. Se você não conhecer, de qualquer forma vai acontecer. Então você tem que conhecer para se preparar para ela. Então é muito, muito importante você conhecer a Bíblia. A Bíblia diz, mais uma vez vou usar aquele versículo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de tantos dogmas, de tantas coisas que a pessoa fica presa. E entender melhor a eternidade, quem é Deus, quem é Jesus de fato, quem é o Espírito Santo maravilhoso. Isso tudo vai te trazer tão grande enriquecimento para a sua vida, inclusive aqui na Terra, né? Na verdade, o conhecimento que te afasta do Criador, ele prejudica e ele, usando uma expressão que não é comum, mas ele emburrece as pessoas, porque afastam ela da verdade genuína de um Deus real, de um Salvador, que é Jesus Cristo. Então temos que tomar cuidado com esse tipo de conhecimento que nos afasta de Deus. E aí vai influenciar a nossa eternidade, que quer creia, quer não, é uma verdade. Então, pastor Fábio, além do Capacitação Vida, tem outras maneiras de aprender, que temos aprendido na igreja a palavra de Deus. Você gostaria de falar o que a igreja dispõe? Sim, a igreja, todos os departamentos e em todas as áreas, ela procura transmitir conhecimento da Bíblia. Então, as pregações são a maneira de ensinar a palavra de Deus. Nos cultos, nas mensagens preparadas, há a intenção de ensinar de maneira prática, mensurável, os princípios da palavra de Deus. A igreja também tem cursos específicos, como o curso de missões, para aqueles que têm um chamado ou um desejo de aprender. Na verdade, todo cristão, ele é um missionário. Deus chamou todo cristão para fazer missões, onde ele vive, no contexto dele. E é importante aprender a respeito de missões. Então a igreja disponibiliza este curso. Nós temos também outros cursos específicos, como para a família. E nós, como igreja, temos algumas ferramentas, projeto de Deus, né, para a família. Nós vemos que, como hoje em dia, como é difícil você educar um filho,
você ter um bom relacionamento com o marido, entendê-lo, não julgá-lo, não criticá-lo, mas compreendê-lo. Como nós hoje, como família, temos conflitos. Temos conflito entre marido e mulher, com os filhos. Muitas vezes nós não entendemos os filhos. E para tudo isso, nós temos ferramentas, temos um projeto de Deus aqui em nossa igreja, que nós trabalhamos com a família completa, né? Trabalhamos com um casal, que nós temos então, para trabalhar com os casais, nós temos o curso Aliança, Amor Incondicional. É um projeto de Deus esse curso, né, que vem trazer a restauração do relacionamento, né, entre marido e mulher, que restaura o casamento, restaura a identidade de cada um e também o relacionamento e o casamento. E também nós temos um curso que é a Educação de Filhos à Maneira de Deus, que trabalha também com os pais, instrui, ensina os pais, orienta os pais como eles devem tomar atitudes sobre a vida dos filhos, porque os nossos filhos são como flechas nas nossas mãos e nós temos que acertar o alvo. E para que a gente possa acertar esse alvo, direcionar o nosso filho para o caminho certo, nós precisamos conhecer qual é a vontade de Deus para as nossas famílias. E esses dois cursos fazem exatamente isso. Então, pastor Fábio, foi um prazer ter você aqui. Você hoje nos trouxe uma ideia melhor a respeito de conhecimento, de sabedoria. E eu queria falar para você, dar umas últimas palavras àquelas pessoas que estão nos ouvindo, que estão aprendendo nessa manhã junto com a gente. Eu quero agradecer o convite e reiterar a importância de usarmos o conhecimento para abençoar o mundo onde nós vivemos. Como cristãos, precisamos não apenas ser diferentes, mas fazer diferença na nossa sociedade, visando sempre a eternidade, abençoando as pessoas sem discriminação de nenhum tipo, e amando a todos como fomos ensinados por Jesus, a amar todas as pessoas como a nós mesmos. Então eu quero agradecer de coração a oportunidade e Deus abençoe vocês. Obrigado, pastora. Obrigado, pastor Fábio. E assim como ele falou a respeito de usar o conhecimento para abençoar as pessoas, eu quero dizer para você também, nós precisamos, não é só você, nós todos precisamos conhecer mais, muito mais sobre tudo, mas muito mais sobre Deus. Cuidado de não gastar sua vida conhecendo a respeito dessa vida aqui, que passa tão rápido só, e esquecer da parte espiritual. A sua vida com Deus, ela é mais importante do que qualquer outro aprendizado. Então, as pessoas às vezes têm tempo de fazer tudo, menos de vir à igreja, de buscar a Deus. As pessoas têm tempo de ir para a faculdade, fazer um monte de cursos, mas não tem tempo de gastar um pouquinho de tempo com Deus, nem na sua casa e nem na igreja. Eu quero dizer para você, querido, sua vida é muito mais do que só conhecimento. Tem que ter a sabedoria de viver aqui nessa terra. E Deus quer que você viva bem. Claro, Ele quer que você viva bem. Lógico, Ele quer também que você vá morar com Ele um dia. Não esqueça disso. Busque mais a presença de Deus. Queira conhecer mais esse Deus vivo. E você vai conhecer, e não só conhecer, você vai também deixar que Ele transforme a sua vida. Isso é muito importante. E eu quero agora orar para que realmente essa sede de Deus venha sobre você. Esse desejo de conhecer mais de Deus. Ele disse, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Ele está pronto para dar água da vida para você. Pai, eu quero pedir agora a tua bênção sobre todos que estão aqui. Sobre todos que estão aqui observando assistindo esse programa. Quero, Deus, pedir em nome de Jesus, que o Senhor esteja tocando essas vidas de uma maneira maravilhosa, de uma maneira poderosa, para que as pessoas entendam, tenham sede, Deus querido, de conhecer mais o Senhor, de conhecer a tua presença, de conhecer quem de fato o Senhor é, de conhecer a eternidade, para onde nós vamos, o que nós devemos fazer. Ajuda-nos, ó Deus, a conhecer a verdade para que ela nos liberte em nome de Jesus. Ajuda os teus filhos e as tuas filhas a ouvirem
a terem sede do Senhor, para que o Senhor mate a nossa sede, mate a sede dessas vidas e também mate a sede e a fome do nosso coração. Peço em nome de Jesus tua bênção, tua graça, para tua honra e glória. Amém. Amém. Deus te abençoe, querido. Querendo sua atenção, no silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, Sabedoria e poder, oh, dá-me de beber da água da fonte da vida. antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus. dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Não, não, Deus. não. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus.